Meu nome é Guilherme Freitas e eu sou professor. Eu sou professor de História, trabalho com ensino médio pré-vestibular aqui no SEBCOC, em Ribeirão Preto. Cara, a minha história é curiosa porque eu acabei virando professor assim porque eu fui contra muita gente e eu descobri que era o meu sonho e eu entrei nessa ideia. O que aconteceu comigo? História sempre foi minha disciplina favorita na escola, era os que eu sempre estudei, eu tive grandes professores de história na minha vida e eu era apaixonado, era uma aula que eu assistia com muita paixão, muita vontade de fazer aquilo. O problema é quando eu entrei no meu ensino médio, começou a ter uma espécie de pressão minha, familiar e etc., de uma profissão séria, uma profissão que seja muito bem vista pela sociedade, que dê dinheiro, que seja bem vestido. E eu comecei a pensar e eu optei por cursar economia. Desde o meu primeiro colegial, eu coloquei economia como uma meta, porque tinha bastante história e bastante matemática. Eu gostava também de matemática, ainda gosto. O problema é quando eu cheguei no meu terceiro colegial, eu comecei a ter muito contato com alguns professores. Eu tive 2 professores de história que foram as pessoas mais incríveis que eu já conheci. E eu comecei a me apaixonar, para além de um historiador ou de história, pelo ato de dar aula. Eu assistia a aula e eu via a galera dando aula, eu falei, nossa, eu quero estar em cima desse palco. E eu entendi que não tinha jeito, que eu queria fazer aquilo lá. Eu achava que eu tinha muita ligação com aquilo, que eu ia me dar bem. E tanto é que hoje eu trabalho na escola que eu estudei. E é a maior honra da minha vida, porque eu gostava daquelas aulas. E hoje eu tento dar uma aula que a galera goste do mesmo jeito que eu gostava quando eu via as aulas. A reação da minha família não foi a mais positiva e eu nem esperava que fosse, porque a gente passa por um problema, a gente tem um problema muito sério, que a gente tem algumas ideias de que existem ramos da ciência, ramos do conhecimento que não são valorizados como alguns outros. São cursos que carregam um estigma que é um estigma, cara, que você não vai ter dinheiro, que você não vai ter dinheiro para comer, que você não vai ser feliz. Os cursos de humanas, no geral, são cursos que, principalmente por uma geração acima da minha, da sua, passam por essa ideia de que não é tão bonito e tão interessante quanto uma medicina, quanto engenharia. Cursos como ciências sociais, história, filosofia estão sendo revalorizados e estão ganhando isso. Mas na época que eu cheguei e falei para amigos, famílias, professores, muita gente falou que eu ia fazer uma besteira. Porque é uma fria prestar esse curso, mas assim, eu tenho muita consciência que de todas as possibilidades que eu tinha de ser feliz, a maior de todas foi indo atrás do que eu fui e estando onde eu tô hoje, fazendo o que eu gosto. Foi uma decisão muito sábia eu abandonar opiniões contrárias e ir atrás do curso que eu queria, porque eu sabia que eu iria me dar bem e que eu seria feliz naquela linha. E deu certo, assim. Hoje deu certo. O curso de História, ele é um curso extremamente teórico. Isso acontece muito quando a gente chama de ciências puras, né? História, filosofia, matemática, física, são cursos que ocorrem dentro de uma sala de aula. Eu passei todo o meu período de faculdade dentro da mesma sala de aula. Assim, eu mudava às vezes de um ano para o outro, mas era uma sala de aula com uma mesa e uma lousa. Isso deve soar muito estranho para quem faz cursos práticos de medicina, de biológicas ou engenharia e que tem laboratórios, essas coisas, eu não tive nada disso. Então, era um curso que no dia a dia tinha uma leitura, o professor passava uma leitura numa semana anterior para outra semana, e na outra aula a gente discutia acerca dessa leitura. O problema que carrega, e talvez seja que as pessoas pouco têm ideia, é que o ramo acadêmico de alguma ciência, ele é muito distante, muito distinto do que é visto e do que é feito, por exemplo, no ensino médio, que as provas de vestibulares cobram, né? Todo mundo entra esperando o negócio do curso e raramente é.
Porque, nossa, eu vou estudar. O meu exemplo foi muito claro. Muita gente no meu primeiro ano desistiu. Que entrou, que gostava de ver documentário, e entrou e gostava de ver o vídeo, filme de guerra. Aí ele foi fazer história. Não, tipo, não. É estudo, é análise, é documento, é fonte, é livro. Então, assim, ele te dá uma base muito, muito forte. Ele é uma visão muito ampla. Eu fiz o Nesp em Franca. É um curso muito bom de leitura. É um curso muito bom para se virar, para ir atrás das coisas. Então, a gente precisa entender que ciências humanas são ciências. Portanto, elas possuem metodologia. O que eu vi no meu curso foi isso, metodologia. E por isso muitas pessoas estranham, mas é o que tem que ter. Bom, quando eu entrei na faculdade, eu tinha a ideia rápida de que eu precisava dar aula. Por dois motivos. O primeiro motivo é muito claro, eu precisava ganhar dinheiro. Eu precisava sustentar, eu estava fora da cidade. Além disso, a primeira coisa, e essa talvez seja a maior dica que eu dou e que me deram é: quer ser professor? Comece a dar aula amanhã. Não interessa do que, não interessa onde, mas pisa numa sala de aula. Se você não pisar numa sala de aula, não adianta, porque é uma profissão muito prática. Então, se você não tiver a prática de dar aula, você não vai aprender a dar aula. Eu demorei 2 anos, eu consegui dar umas aulas particulares, consegui num cursinho popular, eu fiz algumas coisas. No meu terceiro ano, eu consegui entrar onde eu queria mesmo, onde eu trabalho até agora, que era o meu grande objetivo. Eu entrei como professor assistente, plantonista, substituto, aqui no SEB, em Ribeirão Preto. As primeiras aulas que eu peguei de fato foram aulas de sociologia. Hoje é uma paixão da minha vida, que eu não quero largar, é um negócio que eu gosto e eu aprendi a gostar. Eu comecei a dar aula de sociologia e no outro ano eu já comecei a pegar muita aula de história. Hoje, assim, eu tenho que organizar meu horário, que aparece muita aula. Eu fico aqui 5 dias da semana e um dia da semana eu dou aula fora também e eu organizo desse ponto. Mas até eu chegar onde eu cheguei, foi essa linha. Eu fui pegando aula, fui atrás de aula, fui aceitando o que tinha, dei muita sorte de trabalhar no lugar que eu queria, do jeito que eu queria, que era o meu objetivo principal e é onde eu tô até hoje, e não pretendo sair. E nessa linha, após um degrau de sociologia, assim, que não era o meu objetivo principal, eu comecei a pegar muita aula de história no segundo colegial, terceiro colegial e no cursinho. Sem sombra de dúvidas, eu não poderia me sentir melhor trabalhando com o que eu trabalho. É incrível, não sei descrever, assim, porque era o meu sonho e aí eu fui realizar e é melhor do que eu imaginava que seria. Dentre todo o lance de ter... Eu sou apaixonado em história, eu dou aula de história e é muito legal falar de história, mas tem um lado de aluno, assim. E, nossa, todo mundo tinha que ter aluno na vida, porque é muito louco ter aluno. Eu tenho amigos de verdade, assim, uma galera que eu conto meu dia. Muita gente eu já ajudei, muita gente me ajuda. Uma proximidade é muito legal, é muito incrível, assim. Eu me sinto muito diferente por ter grandes pessoas na minha vida igual são meus alunos. É muito, muito louco. E eu não faria outra escolha. É uma vida que não é tão fácil assim, porque é muito desgastante. Ser professor é um trabalho físico, né? Eu fico em pé, eu fico falando, e eu fico gesticulando, eu fico andando o dia inteiro. Eu tenho que dar uma aula que eu prendo a atenção dos meus alunos. Então, se eu não posso sentar e ficar assim, hoje a gente vai... Nem o aluno vai olhar pra mim. A rotina de um professor é uma rotina física. Eu escrevo, eu fico com o braço levantado, cara, eu falo, e eu ando, e sei lá, pensando em hora-aula, tem dia que eu dou 10 horas aulas, 12 horas em pé, falando. Às vezes, de 10 aulas que eu dou, 8 são iguais. Então é repetitivo, é difícil. Acorda cedo, isso é muito, pelo menos pra mim é muito difícil. Tem muita gente que lida bem, eu não... Pra mim é o grande problema. Não é fácil, mas eu preciso lidar com isso, não interessa. E aí você pode encontrar também, tem casos, trabalho à noite e à tarde. Mas generalizando, é um trabalho de manhã. Mas também é muito legal para quem gosta de estar exposto, de gesticular, de chamar atenção. Esse lado físico é incrível. E eu trabalho exposto.
Toda hora tem gente olhando para mim. Eu tenho salas, tem, sei lá, aluno, o mínimo que eu devo ter, salas de 50 alunos, e eu tenho sala de 200 alunos. E eles estão lá olhando para mim. Eu estou exposto. Não é um trabalho privativo, é um trabalho muito público nesse sentido. As duas possibilidades é ou educação básica, né, do ensino médio para baixo, ou a educação superior, que é numa universidade. Dentro de uma universidade é uma questão de concurso que o cara vai trabalhar estudando, ele vai fazer um mestrado, doutorado, ele vai ter lançamento, publicações, teses, etc. Só que ele tem que dar aula na universidade que ele tá, assim. Eu tive aula, durante a faculdade, tive aula com mestrandos, com doutorandos, e depois com pós-doutorando, assim. Essa galera dá aula. É menos aula. A vida de um profissional acadêmico, de um cara que segue carreira acadêmica, é uma vida que eu vou ter muito mais da minha semana voltado para pesquisa, estudo, leitura, só que uma partezinha sala de aula. A gente tem um problema de valorização de educação infantil, e o que dá muita diferença, que dá uma diferença gritante, é o ramo que você vai, o público ou o privado. Eu acho que eu sou uma grande exceção, porque eu dou aula numa escola particular, gigante, e do ensino médio e pré-vestibular. E isso... eu entendo assim que a vida que eu levo, a rotina que eu tenho, os alunos que eu tenho, o suporte de trabalho que eu tenho, o salário que eu tenho e tudo que envolve a minha profissão deve ser 0,001 ou sei lá, deve representar uma porcentagem muito pequena dentre o professor brasileiro. Esse meio de escola particular, ele é um meio extremamente valorizado. No geral... Cara, não, eu não acho que a profissão de professor seja uma profissão valorizada. Sem sombra de dúvidas, é muito provável que um cara que preste história, ou uma ciência pura, ou dentro das humanas, de história, filosofia, ciências sociais, geografia, ele caia numa sala de aula. É uma profissão de comunicação. Se eu não tiver comunicação, meu trabalho não sai. Não adianta. Isso acontece muito, assim, é uma crítica de muita gente que é muito engraçado, que tem profissionais, cara, que o cara sai da faculdade, ele é muito inteligente, ele sabe tudo de tudo, e ele, nossa senhora, ele é muito bom, ele é o melhor cara do mundo naquele estudo. E ele vai dar aula e a aula dele é uma porcaria. Ser um bom professor vai muito além de ter um grande conhecimento. É óbvio que um grande conhecimento da sua área, da sua matéria, é extremamente fundamental. Mas não é a única coisa que vai definir se vai ser um bom professor. Então, assim, é uma profissão que te bota cara a cara com gente. E vai, fala, dá sua aula, explica. Então, assim, eu acho que existe essa ligação com comunicação. É óbvio que isso é algo trabalhado, tem gente que melhora, tem gente que entra numa sala de aula a primeira vez e treme. Cara, dá 3 anos ela tá dando uma puta de uma aula. Eu acho que existem casos e casos. Tem cara que nasce, tem cara que, tem muita facilidade de ter comunicação com qualquer pessoa, assim. Ele chega lá e quando você vê, o cara já tá falando, já tá dando aula melhor que todo mundo. Tem cara que não, tem cara que precisa de um tempo. Então, assim, não desespere se você chegar e a sua primeira aula for muito ruim. Pode ser que ela fique melhor, sabe? Pode ser que não também. Quando você tem um conhecimento muito, muito bem feito sobre a sua aula e tem uma comunicação muito clara e muito verdadeira na sua aula vai ser muito boa. Eu acho que sucesso é ter a tranquilidade de fazer um negócio que você sente bem fazendo. Sucesso é que daqui 10 anos eu quero estar pelo menos no mesmo ramo, do mesmo jeito que eu tô. Lógico que eu quero crescer, eu quero ter mais aula, eu quero conhecer lugar diferente, mas, cara, eu quero ser professor. E eu quero morrer sendo professor. A base de tudo é que eu me sinto muito bem estando onde eu estou. E eu carrego isso comigo. E é muito leve carregar isso comigo. Ao mesmo tempo que eu imagino que deve ser muito pesado carregar consigo uma profissão que você não gosta. Cara, eu amo dar aula e às vezes é difícil. Porque trabalhar é difícil, trabalhar cedo, acordar cedo e muito trabalho.
Cara, fazendo o que eu sou completamente apaixonado, o que eu escolhi e o que eu mais gosto de fazer na minha vida, é difícil. Imagina se eu acordasse todo dia para fazer um negócio que eu nem gosto. É óbvio também que me faz muito feliz, porque eu acho que eu ganho muito bem, eu tenho um bom salário, levando em conta a média nacional, e eu acho que eu sou valorizado financeiramente para fazer o que eu faço, e eu não reclamo dessa parte. Claro que tem, né? Seria muita hipocrisia. Ai, meu Deus, e o dinheiro. Não, eu gosto de ganhar bem, e eu vou querer ganhar bem, e se um dia eu não ganhar bem, eu vou ficar receoso. Então, isso pra mim é sucesso. O lance de, nossa, de ser alguém na vida, de ter uma profissão de respeito, ou de, sei lá, fazer o que esperam que você faça, de dar orgulho pra família. Para. Eu poderia ganhar trilhões e trabalhar com um negócio chato. Não tem sucesso. Poderia, nossa, fazer seu sonho, que é tudo que a minha família sempre pensou pra mim, e eu ia, nossa, me dar muito bem na vida e todo mundo ia ter orgulho do Guilherme, mas eu não ia gostar tanto do trabalho? Não, não tem sucesso. Não adianta. E o mais importante, se eu ficar sem, eu vou sentir muita falta. Eu não fico sem. Eu preciso dar aula, eu preciso estar lá. E eu não sei sobreviver sem isso. Então pronto, sei lá, eu me sinto muito feliz e com muito sucesso, porque é o que eu escolhi e é o que eu faço.